Então, a nossa tarefa é resolver a seguinte questão, né, que o enunciado pede para determinar uma matriz P que diagonaliza uma matriz A de forma que essa matriz P seja ortogonal e em seguida para calcular a inversa da matriz P multiplicada na matriz A multiplicada novamente na matriz P. Então, da álgebra linear, a gente sabe que é válida a seguinte relação, né? A matriz A vezes a matriz P é igual a matriz P vezes a matriz D. Essa matriz D é a matriz diagonal. E a matriz A ela é dada pelo problema é a seguinte matriz: 3 menos 1, 1, 1, 5, menos 1, 1, menos 1 e 3. É uma matriz 3 por 3. Ela representa uma transformação linear, ela é um operador linear. E ela pega vetores no R3 e transforma em outros vetores também no R3. Então, né, a dimensão desse espaço vetorial é 3. E quem é essa matriz P? É a matriz com os autovalores, com os autovetores em coluna. Tá? E a matriz D é a matriz que possui os autovalores na diagonal principal, as outras entradas é zero. Cada um desses autovalores relacionados a cada um desses três autovetores. Então, para determinar essa matriz P, nós devemos determinar cada um desses três autovetores de forma que essa matriz P seja uma matriz ortogonal. Então, da definição de autovalor e autovetor, a gente sabe que o determinante dessa matriz A, entre parênteses, é igual a zero, é uma fórmula que a gente usa para calcular os valores de lambda, os valores que são os meus autovalores. Então, a matriz A menos lambda I nada mais é do que a gente pegar a matriz A dada inicialmente pelo problema e na diagonal principal subtrair lambda, deixando as outras entradas intactas, outros componentes sem alteração. O determinante dessa matriz tem que ser igual a zero e assim a gente calcula os possíveis valores de lambda. Para calcular esse determinante é muito utilizado em álgebra linear o método de Laplace, e nesse mesmo canal a gente tem um vídeo mostrando como que funciona esse método. Eu apliquei esse método de Laplace nessa matriz, calculei o determinante, igualei a zero, obtive o seguinte polinômio, que a gente chama de polinômio característico. E resolvendo esse polinômio, calculando as raízes desse polinômio, a gente descobre que as raízes são 2, 3 e 6. Essas três raízes, ele é um polinômio do terceiro grau, são os três valores de lambda, são os meus três autovalores. Então, né, na prática, a gente já determinou quem é essa matriz D, essa matriz diagonal. A gente só não pode ainda afirmar com certeza que essa matriz diagonal é a matriz A depois de diagonalizada, né? A gente precisa de mais algumas hipóteses para isso, mais algumas considerações para isso. Como a gente tem que determinar essa matriz P, vamos calcular, né, esses três vetores, que são autovetores, relacionados a cada um desses três autovalores. Então, vamos usar uma outra fórmula, que também decorre da definição de autovetor e autovalor, né, onde a matriz entre parênteses aplicada no vetor V deve ser igual a zero. Esse lambda é o meu autovalor, esse vetor V é o meu autovetor que eu quero calcular. Então, utilizando o valor 2 no lugar de lambda, né, como que eu determino essa matriz entre parênteses? Vou pegar o 2 e vou substituir na diagonal principal no lugar de lambda, subtrair, e assim eu vou obter essa matriz que está aqui. Então, essa matriz, né, que depois calculada através desse autovalor, aplicada no autovetor que eu quero calcular, me dá como resultado o vetor nulo. Isso daqui é um sistema de equações com três equações e três incógnitas. Não é difícil de resolver, existem várias formas de resolver. É um sistema homogêneo, né, já que esse vetor aqui independente ele é um vetor de zeros, um vetor nulo. E existem várias formas de resolver esse sistema. Uma forma muito utilizada em álgebra linear é o método de Gauss-Jordan. Então, eu peguei esse vetor de zeros, acoplei aqui na minha matriz 3 por 3, chegando nessa matriz eu apliquei o método de Gauss-Jordan
para descobrir quem são essas três componentes aqui do meu autovetor, x1, x2 e x3. Nesse canal a gente também tem um exemplo, né, de como funciona o método de Gauss-Jordan. Depois de aplicado, né, a gente descobre que o x3 pertence a R, ele pode assumir qualquer valor, x2 deve ser zero e x1 é menos x3. Então, voltando ao meu autovetor inicial, no lugar do x1 eu coloco menos x3, né, tá aqui. No lugar do x2 eu coloco zero, o x3 é ele mesmo. Colocando o x3 em evidência, eu tenho esse vetor, menos 1, 0 e 1, e esse vetor ele é uma base para esse subespaço vetorial. O lambda 1, né, que vale 2, o meu primeiro autovalor, ele determina um subespaço vetorial, porque existem vários autovetores, existem infinitos autovetores relacionados com o autovalor 2. E todos esses autovetores podem ser calculados através dessa base aqui, menos 1, 0 e 1. Então, esse é um subespaço vetorial de dimensão 1. Como eu posso escolher qualquer um desses autovetores, eu vou ficar com o meu próprio vetor da base. Então, esse vai ser o meu vetor V1. Analogamente, né, para o lambda 2 igual a 3, eu vou tomar esse mesmo procedimento que eu tomei para lambda igual a 2. Tá? Vou pegar esse 3, vou subtrair na diagonal principal, né, da minha matriz, né, vou aplicar aqui o algoritmo de Gauss-Jordan, vou descobrir quem é x3, x2 e x1. Né? O x3 pode ser qualquer valor pertencente a R, x2 é igual a x3, x1 também é igual a x3. Então, x1 é x3, x2 também é igual a x3, x3 é ele mesmo. Coloquei x3 em evidência. Então, eu tenho aqui uma base, né, também para esse subespaço vetorial relacionado ao lambda 2, que é igual a 3. Vou utilizar essa própria base como meu segundo vetor V2. Tá? Então, observe que esse segundo subespaço vetorial também tem dimensão 1. Lembrando, né, que o meu espaço vetorial que eu estou trabalhando inicialmente, ele tem dimensão 3, né? Uma matriz 3x3 que pega vetores no R3 e transforma para o R3. Agora o último vetor, o último autovalor, né, o lambda igual a 6, também vou subtrair 6 na diagonal principal, né, da minha matriz. Vou aplicar aqui o algoritmo de Gauss-Jordan, vou descobrir que o x3, de novo, ele pertence a R, x2 é menos 2x3 e x1 é igual a x3 também. Então, no lugar do x1, põe o x3, no lugar do x2, menos 2x3, x3 é ele mesmo. Coloquei o x3 em evidência. Esse é um outro subespaço vetorial, também dimensão 1. Essa base aqui vai ser o meu vetor V3, 1, menos 2 e 1. Agora, eu não posso simplesmente pegar esses três autovetores, né, que a gente acabou de calcular e colocar naquela matriz P, né, colocar esses três autovetores naquela matriz P em coluna, porque ela não vai ser uma matriz ortogonal. Para ela ser uma matriz ortogonal, eu preciso que esses três autovetores, V1, V2 e V3, eu preciso que eles sejam vetores ortonormais. Tá? A princípio, a gente já pode observar que esses vetores eles são ortogonais entre si. O que é ortogonal? O produto escalar entre dois vetores tem que dar zero. Os três são ortogonais entre si, então, por exemplo, se eu pegar o V1 e fizer o produto escalar com o V2, eu vou obter que o resultado é zero, então, ok, eles são ortogonais. Um outro fato que a gente pode observar é que cada um desses subespaços vetoriais que a gente calculou tem dimensão 1. Se eu somar os três subespaços vetoriais, né, a dimensão de cada um desses três subespaços vetoriais, como cada um dos três tem dimensão 1, eu vou obter dimensão 3. E dimensão 3 é a dimensão do meu problema inicial, do espaço vetorial inicial que eu estou trabalhando. Então, essa constatação, né, é uma constatação que comprova que aqueles três autovalores que a gente calculou, lambda 1, 2 e 3, realmente eles são os três autovalores que vão compor ali a minha matriz diagonal. Tá? Então, voltando aqui aos meus autovetores, eu já vi que eles são ortogonais, mas eu preciso que eles sejam ortonormais.
Então, para que eles sejam ortonormais, eu preciso pegar cada um daqueles 3 autovetores e dividir pela norma. Calculo a norma de V1, divido o V1 pela norma dele, que é o que está aqui. A norma dele é raiz de 2, dividir está aqui. O meu segundo vetor, a norma dele é raiz de 3, dividir está aqui. E o meu terceiro vetor, a norma dele, raiz de 6, também está aqui. Já dividi, então aqui eu tenho os meus 3 autovetores, eles já estão normalizados, eles são ortogonais, estão normalizados, então eles são ortonormais. Voltando à minha expressão inicial, né? Agora que eu tenho 3 vetores, né, ortonormais, eu posso, enfim, calcular quem é a minha matriz P e calcular essa expressão. Então, a minha matriz P, né, que está aqui, eu pego os 3 vetores ortonormais, coloco eles aqui em coluna na minha matriz P. Essa matriz é uma matriz ortogonal, possui 3 vetores ortonormais. Aqui no meio, né, a matriz A, então ela está entrando aqui no meio. E no início eu tenho que ter a minha matriz P invertida. Tá? Um fato interessante, né, em álgebra linear é que uma matriz ortogonal ela é também uma matriz de rotação. E uma matriz de rotação, né, uma matriz ortogonal, a inversa dela é simplesmente a gente pegar a transposta dela. Então, para calcular essa inversa de P, para colocar aqui, eu não preciso daquele cálculo, né, que é bastante demorado, de inverter matrizes. Eu posso simplesmente pegar essa matriz P e coloco a transposta dela aqui. A transposta já vai ser a inversa. Multiplicando essas duas matrizes, a gente obtém uma matriz 3 por 3. Multiplicando essa matriz, né, obtida na matriz P, eu tenho a minha matriz diagonal, né, que a gente já sabia que era, né, a matriz com 2, 3 e 6. Né? Então, efetuando essa multiplicação, a gente está fazendo o quê? A gente está diagonalizando a matriz A com uma matriz P que é ortogonal, do jeito que o enunciado do problema pediu. Eu não fiz essas duas multiplicações aqui, eu só fiz a multiplicação suficiente para descobrir que a primeira linha aqui está certa, 2, 0, 0. Bateu, então eu deixo como vocês aí exercício para fazer as outras multiplicações e constatar que o resultado é essa matriz diagonal. Qualquer erro, pode me avisar, vou ficar muito agradecido.